Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Ju. Essa é mais uma aula de literatura e nessa aula a gente vai corrigir a lista que eu passei sobre o Carlos Drummond de Andrade, né? Na nossa última aula eu deixei uma lista na descrição, deixei a lista no Classroom. Então agora a gente vai fazer uma correção comentada. Então como que vai funcionar? Eu peguei o Forms, ele produz uns gráficos, então eu vou mostrar para vocês as opções, vou mostrar os gráficos, né? Lógico que eu não vou mostrar o nome de ninguém, quem marcou o quê, não vou mostrar, lógico, mas aí dá para vocês terem uma noção, tá? E aí, assim, eu vou usar para comentar também. Eu vou olhar e falar, essa aqui tantos por cento marcou a letra A, mas não é por causa disso, disso e disso. E dessa forma a gente pode tirar as dúvidas, tá? Eu não. Se tiver alguma que não foi marcada por ninguém, provavelmente eu não vou comentar, tá? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Questão 1. Confidência do Itabirã. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, fruto do aço do Brasil. Esse São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval. Esse couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirã. Tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, é porque cortou, modernistas, conclui-se que esse texto representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório e à utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade. Apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e dados históricos. Evidencia uma tensão histórica entre o eu e a sua comunidade por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a construção do indivíduo. Critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Itabira. Apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. Então vamos ver como que vocês responderam essa questão? Bom, a questão 1 foi respondida dessa forma, né? 58% marcou C, 16% marcou D, 16% marcou E e 8% marcou A. Então vamos lá. Seria a letra A, será? Representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório. Eu queria muito saber onde que fica. Achei as anotações que eu fiz para eu poder, porque como ficou cortado, né? Eu anotei o enunciado completo nas minhas anotações, que só eu vejo. Representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório e à utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade. Não é essa, porque o Carlos Drummond de Andrade não faz parte da fase heróica do modernismo, que é dos anos 20, tá? Então, não é esse. Letra B, acho que ninguém marcou, né? Mas muito bom, porque não é ela. Que fala, apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e dados históricos. Não. Né? O gênero lírico, ele não se preocupa em mostrar necessariamente fatos e dados, ele quer mostrar poesia, beleza, né? Gênero lírico, quando fala de lírica, a gente tá falando de poesia.
Nananã. Evidencia uma tensão histórica entre o eu e a sua comunidade por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. Sim, seria essa, porque ele fala de Itabira, fala como que Itabira, como que ser de Itabira faz ele ser, né? Como que isso faz parte da identidade dele. Letra D. Critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Tabira. Não, em nenhum momento ele vai criticar a posição do poeta. Ele não vai dizer que o poeta é inútil nesse poema. Ele vai dizer que, tipo, ele não tá falando. Porque em comparação com as prendas de Itabira, seria tipo assim: Itabira versus poeta. E a gente não vê isso, muito pelo contrário, a gente vê que o poeta faz parte de Itabira. Letra E também foi bastante marcada, né? Apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, isso é verdade, da saudade da infância, verdade, e do amor pela terra natal por meio de recursos retóricos pomposos. Aí que tá o problema. É verdade que o romantismo fala de todas essas coisas? É verdade. Acontece que ele não faz isso por meio de recursos retóricos, né? Ele não tá tentando te convencer de nada. A retórica é a arte da palavra, é a arte de você conseguir se comunicar, ganhar uma discussão. Não é esse o objetivo do poema, tá? Mas eu entendo que ele foi uma opção certa até falar por meio de recursos retóricos pomposos. Eu não sei se vocês sabem o que é pomposos, mas pomposos é tipo. Uma coisa que é chique sem necessidade. Isso não é muito Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá para a questão 2. Olha o avião passando. Vamos. Questão 2. Aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Eu fiz errado, né? Acrescentou álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. A causa mortis, ou seja, a causa da morte, né, do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma metaforização do sentido literal do verbo beber, aproximação exagerada da estética abstracionista, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas, ou citação aleatória do nome de, eu não estou vendo agora, mas acho que é de artistas. É porque a minha imagem está bem em cima, mas depois eu vou tirar ela quando for postar para vocês. Vamos ver como é que vocês marcaram. Essa ficou bem dividida, né? Teve 75% marcou letra A, 16,7% marcou D e 8,3% marcou B. Então vamos lá. Metaforização do sentido literal do verbo beber? Sim, porque ele vai. O que é uma metáfora? Metáfora é você transformar o sentido de algo. Se eu falar, a minha irmã é uma flor, vocês não vão achar que a minha irmã é uma flor, né? A irmã dela é o que? Uma rosa, uma petúnia? Não, vocês sabem que a minha irmã é uma menina. Mas quando eu falo que ela é uma flor, isso é uma metáfora. Então, eu troquei o sentido, né? Então é isso que ele faz com a palavra beber, porque ele fala que o personagem está bebendo um quadro do Segal, que ele está bebendo desses artistas, sendo que você não bebe uma música, você escuta. Então, isso é uma metaforização, tá? Do bebê. Mas muita gente achou que poderia ser letra D, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Por que que não é? Porque o que que é uma hipérbole?
Uma hipérbole também é uma figura de linguagem, assim como a metáfora, né? E a hipérbole é quando você exagera alguma coisa para conseguir um efeito. Então, por exemplo, se eu falo, eu já te falei 1000 vezes. Provavelmente eu não falei 1000 vezes, eu só tô querendo ressaltar que eu falei muitas vezes. Então, uma hipérbole é isso, uma hipérbole é um exagero pensado para criar esse efeito de muito. Então, quando ele fala inúmeras coroas, tipo coroas de flores, será que ele estava exagerando, que só tinha uma coroa de flor, mas ele quis falar inúmeras? Provavelmente não, né? Até porque como ele foi do Alcoólicos Anônimos, então faz sentido que eles tenham mandado flores quando ele morreu, né? Então, coroas de flores. Então, não é uma hipérbole. Inúmeras coroas, tá? Literal. E também 8% marcou letra B, que é aproximação exagerada da estética abstracionista. Então, o que é uma estética abstracionista? O que é uma poesia abstrata? Uma poesia abstrata é que a escolha de palavras é por causa do som ou da forma, não por causa do significado em si. Elas são feitas muito por fluxo de consciência e trazem imagens aleatórias. Às vezes, o poema abstrato ele é um poema que as palavras estão feitas de uma forma que vai formar uma xícara de café, ou, enfim, a poesia concretista e tudo mais. E não é o caso. Essa poesia, ela nem é exatamente uma poesia, né? É um texto. Ele não é abstrato. Ele é mais é, ele não traz essa ideia da poesia abstrata, né? Apesar de que ele tem várias figuras de linguagem, ele tem uma metáfora, né? Que a metáfora em si ela não é literal, né? Ele não estava bebendo músicas do Tom Jobim de verdade, mas então isso não torna isso um texto abstrato, tá? Um texto abstrato é, é bem diferente, ele não faz tanto sentido, o sentido não importa, o que importa são outras coisas. Então, vamos para a questão 3? Questão 3. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação. Ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a fística, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, lombrigas. Carlos Drummond de Andrade, poesia completa e prosa, Rio de Janeiro. O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe uma outra versão em linguagem atual. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar um resfriado. Ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose. Feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações. Os meninos, vermes. Comparando-se esses dois textos, verifica-se que na segunda versão houve mudanças relativas a. Vocabulário. B. Construções sintáticas. C. Pontuação. D. Fonética ou E. Regência verbal. Vamos ver como é que vocês marcaram? 75% marcou A, vocabulário, 16,7% marcou B, construções sintáticas e 8,3% marcou fonética. Então, vamos lá. Seria uma mudança de vocabulário? Sim, até porque ele falou que é uma... Como é que é? Aquele textinho que tinha entre os dois falava assim, que era um texto em linguagem passada, veja agora um texto em linguagem atual. Então, o que mudou foi a linguagem, ou seja, o vocabulário. Muita gente também marcou construções sintáticas. E o que é uma construção sintática, gente? Seria uma mudança no sujeito, verbo, objeto direto, nesse tipo de construção da estrutura da frase. Isso não é o que a gente vê. A gente vê que as frases têm a mesma estrutura sintática, elas têm a mesma estrutura, né? Mesmo sujeito, verbo e tudo mais. O que muda são algumas palavras. Ninguém marcou pontuação, ótimo, porque não é.
Fonética. O que é fonética? Fonética, gente, é em relação aos sons. Então, na fonética, né, a gente tem essa disciplina na Faculdade de Letras, a gente estuda os sons do português. Então, mudou os sons? Não mudou os sons. Os sons utilizados continuam os mesmos, no sentido de a língua não mudou, né? E regência verbal, ninguém marcou, mas também não é. Então, vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Foi. Questão 4. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Todas as características modernistas citadas abaixo podem ser identificadas no poema de Drummond, exceto reaproveitamento do popular e do coloquial, uso de uma linguagem simples, fácil e próxima da compreensão oral, da expressão oral. Concepção do poético como um texto aberto, um discurso que oferece multiplicidade de sentidos e de interpretações. Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização mecânica e industrial. Exploração do imprevisível, Ai, gente, é porque a minha própria imagem tá tampando. Como que muda? Ah, sumi. Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização mecânica e industrial. Exploração do imprevisível, do inesperado, o corte brusco, a fragmentação de ideias, possibilita o surgimento do humor. Ou interesse pelo homem comum, ordem social e pela vida cotidiana. Voltei. Então vamos ver como é que vocês marcaram? Essa teve várias opiniões diferentes, né? Acho que todas as opções foram marcadas. Então vamos lá. Questão 4. Seria a letra A, reaproveitamento do popular e do coloquial, uso de uma linguagem simples, fácil, próxima da expressão oral? Isso acontece. E como a gente está procurando o exceto, então não vai ser essa. Então a gente está procurando a errada, né? Letra B. Né? Ou seja, por que que é? Porque coloca, usa, né, a linguagem simples, a linguagem coloquial. Letra B. Seria a letra B? Concepção do poético como um texto aberto. Um discurso que oferece multiplicidade de sentidos e interpretações. Você pode interpretar esse poema de várias formas? Sim. Então não é essa, porque a gente está procurando a errada. Letra C. Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização mecânica e industrial. Seria, porque ele não tá aqui fazendo uma crítica ao mundo rural, sabe? Ele não critica. Por mais que ele fale, eita vida besta, meu Deus. Isso não é, tipo, né, uma crítica e tudo mais. Exploração do imprevisível, do inesperado, o corte brusco, a fragmentação de ideias possibilita o surgimento do humor. Sim, isso acontece, que é quando, por exemplo, ele coloca pomar, amor, cantar, tipo, no meio do que ele estava desenvolvendo, né? Isso dá um certo humor. E esse essa vida besta, meu Deus, também. Então, isso acontece, então não marque essa, porque a gente está procurando o exceto. E, por fim, letra E, interesse pelo homem comum, ordem social e pela vida cotidiana. Então, isso acontece, então não é essa também, porque a gente está procurando o errado. Então, aqui não tinha a ver, né, com o poema, porque o poema não é uma crítica ao mundo rural, é apenas tipo uma descrição, né? Então, seria a letra C, tá bom? Ela é a que não se encaixa. Então, 41% marcou a C, e é isso aí. Vamos para a próxima?